Para esses experimentos, então, vamos usar dois condutores carregados simulando uma sobrecarga elétrica. Para isso, usaremos aqui cabo de 2,5 mm, tem o mesmo comprimento, sendo dois dentro de cada eletroduto. E para que não exista dúvida sobre a integridade do cabo, veja como passamos aí e fixamos os componentes de teste na nossa MDC, tá tudo novinho. Iniciamos aí o nosso teste utilizando o eletroduto sem marca nenhuma. Aplicamos uma corrente de aproximadamente 30 amperes em cada um dos cabos e a temperatura no eletroduto ela estava em torno de 34 graus. Nós mantivemos nesta situação por 10 segundos. Agora cabe um comentário aqui, viu? Como são dois cabos ligados em paralelo, teoricamente a corrente se divide. Então, nesse caso, nosso multimedidor está marcando 60 amperes, dividindo por dois cabos, temos 30 amperes em cada condutor. Estamos entendido, né? Elevamos então a corrente para 122 amperes, o que seria aproximadamente 60 amperes em cada cabo. E deixamos assim por mais ou menos 10 segundos e a temperatura já subiu para próximo dos 55 graus. Novamente elevamos aí a corrente e desta vez fomos para 176 amperes, o que dá 88 em cada cabo. Em poucos segundos a temperatura já estava em 113 graus. Nesse momento começou a sair uma fumaça de dentro do eletroduto. E a isolação do cabo, que estava por fora do eletroduto, começou a derreter também. Vejam que a temperatura ela chegou a passar dos 40 graus aí. Reparem como o eletroduto ele foi derretendo e quase por completo. E o cabo também, isso em apenas 2 minutos. Vejam só como ficou esse conjunto após o teste. Houve bastante deformação. Alguns pontos derreteram a ponto de abrir buraco no eletroduto, mas esse modelo não apresentou chama. Então, apesar da destruição completa dele, ele não pegou fogo. Agora vamos refazer o teste usando o eletroduto da marca mais cara, que na minha opinião é melhor. Novamente, veja que a gente passou e fixou os componentes aqui ó, de teste na nossa máquina da mesma forma e usando também, inclusive, o mesmo cabo do experimento anterior, tá bom? Iniciamos o nosso teste aplicando aí uma corrente de aproximadamente 30 amperes em cada um dos cabos e a temperatura no eletroduto estava em torno de 32 graus. Deixamos nesta condição por 10 segundos também. Logo após, elevamos a corrente para 124 amperes, o que seria mais ou menos 62 amperes aproximadamente cada cabo, e a temperatura subiu para próximo de 41 graus e após 10 segundos nessas condições ela se manteve. Elevamos então a corrente dessa vez para 177 amperes, que dá em torno de 88 amperes em cada cabo, e quase que instantaneamente começou a sair uma fumaça de dentro do eletroduto novamente, igual no outro experimento, e a isolação dos cabos, ela quando estavam por fora, começaram a derreter. E o eletroduto ele não demonstrava tanto derretimento, apesar da temperatura no eletroduto estava em 124 graus e continuasse subindo, após 10 segundos o eletroduto e os cabos começaram a se derreter e depois de 2 minutos, mantendo a corrente em 177 amperes, a temperatura chegando a 225 graus, a gente finalizou o teste aí. E agora reparem como o eletroduto ficou deformado, porém ele ainda manteve os cabos protegidos, ou seja, lá dentro, diferente dos cabos que ficaram com a parte condutora, à mostra aí devido ao derretimento da isolação dele e do outro eletroduto. E olha só, vejam só como é que ficou aqui, olha, após o teste. Dá pra ver que ele danificou muito menos, né, do que o outro eletroduto. Apenas o ponto de contato com a isolação do cabo que acabou deformando um pouco. E diferente do eletroduto mais barato, ele não abriu buracos e expondo o cabo na parte condutiva. Esse aqui, ó, ele parece ter retraído o material ao ser exposto a alta temperatura. E ficou visualmente claro que é um material com muito mais qualidade devido a essa retração aí. Ele meio que juntou, né? Deu diferença demais entre os materiais, né, turma? Sinceramente, a diferença de preço, ela dá em torno de 40%, 50% mais ou menos. Aqui na minha região, a gente compra um rolo de 50 metros desse cinza aqui, ó, a R$40, R$45, né? Um rolo de 50 metros. Já do amarelo, a gente acha aí R$60, R$65. Ponto positivo do experimento foi que nenhum dos dois componentes, dos dois materiais, não criaram chama e muito menos propagaram. Mais uma vez, então, eles cumpriram o papel de ser anti-chama nesse ponto. Aí vale lembrar também o quanto é importante a gente estar dimensionando as instalações elétricas corretamente e também, principalmente, respeitar a taxa de ocupação dos eletrodutos no caso de uma obra nova. Porque eu faço instalações na prática, vocês sabem disso. Eu faço principalmente muita reforma elétrica. E aí eu sei o quanto é difícil, às vezes, a gente ter que passar vários cabos dentro de um eletroduto mais apertado. Mas eu vou deixar sempre aquela dica. Pensa sempre que possível, respeita a norma ao máximo para você automaticamente facilitar o seu serviço. Tá? Então, respeitando a norma, facilita o serviço da gente. Por isso, instalação é nova, dimensiona direitinho. Agora sim, vamos falar do quadradinho do curso de eletricista profissional. Logo abaixo vai aparecer. Você sabe, né? Você que está morrendo de vontade de fazer o curso da Engerhall, tem um certificado nosso, clica aqui ó, e saiba mais sobre os nossos cursos. Qualquer dúvida também, você pode acessar o site engerhall.com.br e ver todos os cursos que a gente tem lá na grade, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. engerhall.com.br. O Breno quer me atrapalhar. Eu que sou o dono da empresa, eu que sei o site, mano. engerhall.com.br, tá, Breno? Beleza, gente? Abraço.